gente, é Luz Sobretudo, e essa é a terceira lei de Newton. Você já deve ter assistido a primeira e a segunda lei de Newton. Por sinal, se não assistiu, vai lá e assiste. Porque na primeira lei de Newton, a gente fala sobre vetores e é muito importante para entender todas as leis de Newton. Beleza? A terceira lei de Newton nos fala o quê? Ela fala que toda ação nos traz uma reação. Ou seja, todas as forças, né? Forças surgem em pares. Porque se você vai fazer uma ação, ó, fiz uma ação, gerou uma reação. Qual foi a reação que gerou? Eu sou um corpo, eu estou aplicando uma força sobre outro corpo, que nesse caso é a caneta, e aplicando a força sobre esse corpo, eu vou empurrar esse corpo. O que a caneta fez de reação para mim? Eu apliquei a força, joguei ela. E ela teve uma reação na mesma direção e em sentido oposto. O que é isso? Quando eu empurrei ela teve a reação dela de ir pra lá, mas pra ela ir pra lá, eu apliquei uma força sobre ela e ela aplicou uma força assim sobre mim, que eu tive que fazer uma determinada força pra jogar ela. Meu Deus, muita força. Eu vou primeiro ler. Então, pra gente descomplicar tudo isso, eu vou primeiro ler o que ela diz exatamente, a terceira lei de Newton. Toda ação é sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos sobre um ou outro são sempre iguais e dirigem em sentidos opostos. Então, essa lei diz pra gente que, pra gente ter uma força, a gente precisa de dois corpos. Um corpo sou eu nesse caso, o outro corpo é a caneta. E eles precisam interagir, produzindo força de ação e força de reação. E é impossível um par de ação e reação se formar ao mesmo tempo. Então, não tem como, ao mesmo tempo, fazer ação e reação. Desculpa, a caneta caiu. Vamos lá. Elas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. É muito importante lembrar disso. Então, por exemplo, vou fazer aqui. Eu tenho uma bolinha. Bolinhas são perfeitas. Eu quero empurrar essa bolinha para esse lado. Então, a minha força de ação foi empurrar essa bolinha para esse lado. E com o mesmo módulo e a mesma direção, porém em sentido oposto, ela vai empurrar para esse lado. Essa bolinha, né? Ou seja, a gente vai ter uma força aqui. A gente pode representar ela como força 2, 1, tá? Isso aqui é só para dizer que força é uma grandeza vetorial. Se você não sabe, volta lá, porque você então não assistiu os outros vídeos de leis de Newton. E esse daqui vai ter força 1, 2. É só para demonstrar que a força da ação, e aqui vai ser a força da reação. Eu vou aplicar uma ação sobre essa bolinha. A bolinha agora vai virar caneta, olha. Transformação. Vamos lá. Caneta. Eu tive a ação de empurrar a caneta, que gerou uma reação da caneta me empurrar para esse lado. Então, eu vou estar empurrando para esse lado e vai gerar a reação da caneta empurrar para esse lado. E elas nunca podem acontecer no mesmo tempo. Primeiro corre a ação, para depois ocorrer a reação. Beleza? E elas acontecem na mesma direção, vetores. Mesma direção, sentidos. Eita, fiz errado. Peraí que a setinha é pro outro lado. Tudo bem, a gente consegue emendar aqui. Mesma direção, sentidos opostos. Beleza? É isso que a nossa terceira lei de Newton fala pra gente. Então, eu vou só apagar isso tudo aqui pra mostrar o que todas as fórmulas das leis de Newton falam pra gente dar uma revisada geral. E é isso. Tá, voltamos aqui então, deixa eu tirar o apagador daqui. Tá, vamos relembrar aqui a primeira, segunda e terceira lei usando as fórmulas e... No caso da primeira, a gente vai usar um esqueminha mesmo, porque não tem fórmula, porque ela é uma lei meio qualitativa. Tá bom, vamos lá. A primeira lei nos diz que é a lei da inércia, lembre-se, lei da inércia. Se a força resultante é igual a zero, ou a velocidade é zero, ou a velocidade é constante. Não existe a força. Não existe força, né? Não existe força aplicada. Ela tá na inércia, até que uma força chega e puf. Entendeu? Ela sai da inércia.
Segunda, a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, considerando que a força resultante a aceleração resultante é proporcional à força aplicada e diretamente proporcional e inversamente proporcional à massa do corpo. E aqui, o A, que significa aceleração, é igual a ΔV sobre ΔT. Eu já vou explicar aqui a aceleração também, a fórmula da aceleração. A aceleração, a fórmula dela é velocidade final menos a velocidade inicial sobre o intervalo de tempo. Então, é isso aqui. A gente vai ver isso melhor no MUV, que é um outro vídeo de física que está postado lá também. E vamos lá. Para a terceira lei, a gente tem, que a gente acabou de ver aí nesse vídeo, que uma ação gera uma reação e elas têm direções iguais, sentidos diferentes. Então, aqui a gente tem como se a força fosse 1, 2, né? Par ordenado 1, 2. E vai ser uma reação de menos módulo de F2, 1. Né? O par ordenado 2, 1. Espero que você tenha gostado. Dá o like, segue aí, não perca mais nada. E essas foram as leis de Newton.